Depois de perder a mãe e descobrir a traição de seu noivo, Clara Martinez se retira para a fazenda de sua tia-avó para curar. O que começa como uma fuga se torna uma jornada inesperada de renovação quando uma tempestade traz sua cara com Miguel, um fazendeiro vizinho carregando seu próprio passado doloroso. A conexão deles, provocada resgatando uma panturrilha encalhada, pode ser apenas a segunda chance de felicidade que ambos precisam. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. A chuva bateu contra as janelas da pequena fazenda quando Clara Martinez desembalava a última de suas malas. Aos 26 anos, ela nunca imaginou que acabaria aqui, no meio do nada, escondendo-se da vida que havia cuidadosamente construído na cidade. Mas depois de tudo o que aconteceu, essa antiga casa pertencente à sua tia-avó parecia o único lugar seguro deixado no mundo. Apenas alguns meses, Clara sussurrou para si mesma, passando a mão sobre a cômoda de madeira gasta. Tempo suficiente para curar. O pequeno quarto parecia congelado no tempo, com um papel de parede floral desbotado e uma cama estridente que provavelmente estava lá desde que sua tia-avó era jovem. Clara colocou a foto emoldurada de sua mãe na mesa de cabeceira. A última foto tirada antes que o câncer a tomasse, apenas 3 meses atrás. O telefone tocou, assustando-a de seus pensamentos. Foi Jessica, sua ex-supervisora do Metropolitan Hospital. Como a vida do país está tratando você? Jessica perguntou, sua voz carregando os sons familiares do hospital, movimentado em segundo plano. Acabei de chegar aqui, respondeu Clara, observando a chuva se intensificar lá fora. A casa é exatamente como eu me lembrava de quando visitei quando criança. Sentimos sua falta no pronto-socorro. Aquela nova enfermeira que eles contrataram não tem metade da sua habilidade com os pacientes difíceis. Clara forçou um sorriso, mesmo que ninguém pudesse vê-lo. Eu só precisava de algum tempo, depois de tudo com a mãe e depois Daniel. Eu entendo. Esse idiota não o mereceu de qualquer maneira. Descobrindo que ele estava traindo você logo após o funeral de sua mãe, ele deveria ter vergonha de se chamar de médico. A menção de seu ex-noivo fez o peito de Clara se apertar. 6 anos juntos, planejando o casamento, e basta uma mensagem de texto acidentalmente enviada a ela, em vez de sua outra namorada, para destruir a ilusão. Não quero falar sobre Daniel, disse Clara com firmeza. Quanto tempo antes de preencher minha posição permanentemente? Sua licença é aprovada por 3 meses. Depois disso, bem, você sabe como é a administração do hospital. Depois de terminar a ligação, Clara caminhou até a cozinha e fez uma xícara de chá. A casa rangeu e gemeu com cada rajada de vento. Do lado de fora, a chuva transformou o caminho da terra em lama, e os campos ao redor da propriedade pareciam pequenos lagos. Um grito repentino e agudo cortou o som da chuva. Clara congelou, copo até os lábios. Lá estava de novo, um som fraco e desesperado vindo de algum lugar do lado de fora. Ela correu para a janela e olhou para a tempestade. No começo, ela não viu nada além de folhas de chuva. Então, um movimento chamou sua atenção, algo pequeno e escuro, lutando em uma poça perto da linha da cerca que separava a propriedade de sua tia-avó da fazenda vizinha. Sem pensar, Clara pegou uma lanterna e correu para fora, sem se incomodar com um guarda-chuva ou até sapatos. A lama fria apertou entre os dedos dos pés, enquanto ela jogava no quintal, guiada apenas pelos fracos gritos e pelo feixe de sua lanterna. "Estou chegando!" ela gritou, embora não tivesse certeza do que estava correndo. A chuva encharcada de suas roupas em segundos, rebocando seus cabelos escuros no rosto e no pescoço. Quando ela se aproximou da cerca, ela finalmente viu um pequeno bezerro preto e branco, com menos de alguns dias, preso em uma poça profunda de lama. Suas pernas, magras, chutaram impotentes enquanto tentavam se libertar, seus gritos ficando mais fracos. Clara não hesitou. Ela subiu pela cerca e entrou na lama, que chegou na metade dos bezerros. O bezerro estava exausto. Seus grandes olhos castanhos loucei com ela, com o que ela poderia jurar ser alívio. "Está tudo bem, pequeno." Ela acalmou, colocando as mãos debaixo da barriga. "Eu tenho você.
A panturrilha era mais pesada do que ela esperava, e a sucção da lama dificultou a retirada. Clara cavou os pés e puxou com toda a sua força, ignorando o frio e a chuva atingindo seu rosto. Polegada por polegada, o bezerro começou a se mover. Vamos lá, ela insistiu, seus músculos queimando com esforço. Só um pouco mais. Com um peso final, o bezerro veio livre da lama com um som de sucção molhado. Clara perdeu o equilíbrio e caiu para trás, o bezerro caindo em cima dela. Ela rapidamente se endireitou e verificou o animal quanto a ferimentos. Estava tremendo violentamente, seu casaco emaranhado com lama. Sem hesitar, Clara tirou seu suéter de lã, deixando-se em apenas uma camiseta fina e envolveu-a em volta da panturrilha trêmula. Ela estava tão focada em esfregar o calor de volta ao animal que não percebeu a figura alta se aproximando, até que uma voz profunda falasse. Nunca vi tanta beleza em um ato tão simples. A cabeça de Clara se levantou. De pé, a alguns metros de distância, havia um homem alto e de ombros largos vestindo uma chuva mais lenta e botas. Seu rosto estava parcialmente escondido sob a borda de um chapéu de cowboy gasto, mas ela podia distinguir uma mandíbula forte, coberta de restolho escuro e olhos que pareciam perfurar através dela. Ele estava preso, explicou Clara, de repente, ciente de como ela deve parecer levada ao osso, coberta de lama e meio vestida na chuva. O homem assentiu e se aproximou. Esse é o bezerro de Estrela. Ela deve ter se afastado durante a tempestade. Sua voz era profunda, mas gentil. Eu tenho procurado por ele desde esta manhã. Clara continuou a esfregar as costas do bezerro em seu suéter. Ele está congelando. Sem outra palavra. O homem deu de ombros de sua chuva e rasgou sobre os ombros de Clara. O calor disso, ainda carregando o calor do corpo, a fez perceber o quão frio ela realmente estava. Meu lugar está mais perto, disse ele curvando-se para pegar o bezerro em seus braços fortes. Você pode andar? Clara assentiu, puxando-o mais esbelto em volta de si mesma. Eu sou Clara Martinez. Estou ficando na propriedade de Elisa Duarte. Sua tia-avó, disse ele, surpreendendo-a. Eu sei, eu sou Miguel Herrera. A fazenda da minha família faz fronteira com o seu deste lado. Eles entraram em silêncio pela chuva, o homem, Miguel, carregando o bezerro como se não pesasse nada. Clara não pôde deixar de notar o conjunto sombrio de sua boca. A maneira como seus olhos pareciam focados em algo longe, mesmo quando ele navegava no caminho lamacento, com degraus seguros. A fazenda de Miguel era maior que a de sua tia-avó, mas assim como o tempo e os elementos. No interior, era surpreendentemente quente, com um fogo estalando em uma lareira de pedra que dominava a sala de estar. O banheiro fica no corredor, disse Miguel enquanto colocava o bezerro em um cobertor perto do incêndio. Deve haver toalhas lá. Vou encontrar algo seco para usar. Clara hesitou, de repente se consciente de estar na casa de um estranho. Obrigado. Mas eu deveria voltar. A tempestade está piorando, interrompeu Miguel, seu tom não deixando espaço para discussão. E você está tremendo tanto que seus dentes estão conversando? Ele estava certo, é claro. Clara assentiu e foi em direção ao banheiro, deixando pegadas enlameadas no chão de madeira. No banheiro pequeno e limpo, ela tirou as roupas molhadas e se envolveu em uma toalha. Seu reflexo no espelho mostrou a pele pálida e as olheiras sob os olhos, assinantes de meses de noites sem dormir ao lado da cama de sua mãe. Uma batida suave na porta a fez pular. Deixei algumas roupas do lado de fora da porta. Apareceu a voz de Miguel. Eles pertenciam ao meu... Ele parou abruptamente. Eles serão grandes demais, mas estão secos. Clara esperou até que seus passos recuaram antes de abrir a porta. Apenas o suficiente para pegar as roupas cuidadosamente dobradas. Uma camisa de flanela e calça de moletom com uma cintura de cordão. Como Miguel havia previsto, eles nadaram em sua moldura esbelta, mas eram quentes e macios a partir de anos de lavagem. Ela voltou para a sala de estar. Miguel estava ajoelhado ao lado da panturrilha, limpando cuidadosamente a lama do casaco com um pano úmido. Clara notou pela primeira vez o quão gentil suas mãos grandes e calejadas eram quando se moviam sobre o pequeno animal. Ele vai ficar bem? Ela perguntou, ajoelhada ao lado deles.
Miguel assentiu sem olhar para ela. Ele tem sorte que você o encontrou quando o fez. Mais uma hora neste frio e... Ele não terminou a frase. Clara estendeu a mão para acariciar a cabeça do bezerro. O que acontecerá com ele agora? Eu vou me engarrafar até que ele seja forte o suficiente para se juntar ao rebanho. Sua mãe o rejeitou no nascimento, às vezes toca. Havia algo na maneira como ele disse que fez Clara olhar para ele. Seu perfil era forte, um nariz reto, sobrancelhas grossas e cílios surpreendentemente longos que lançam sombras nas maçãs do rosto à luz do fogo. Mas foi a tristeza em seus olhos que chamou sua atenção, uma dor profunda e tranquila que parecia familiar demais. Você disse que o nome dele é o Bezerro de Estrela. Ele tem seu próprio nome? Clara perguntou, tentando quebrar o forte silêncio. Miguel balançou a cabeça. Não cite o gado. Não é aconselhável se apegar. Bem, acho que ele merece um nome depois de sobreviver a isso. Clara estudou o pequeno rosto em preto e branco. Que tal, Lucky? Uma sugestão de um sorriso puxou a esquina da boca de Miguel. Não é muito original. Às vezes os nomes mais simples são os melhores, defendeu Clara, surpresa ao se ver sorrindo de volta. O momento se estendeu entre eles até Miguel se levantar abruptamente. Vou fazer café. Você ainda está frio. Enquanto ele se movia pela cozinha, Clara pegou a sala de estar. Era escassamente mobiliado, mas limpo, com nenhum dos toques femininos que você pode esperar em uma casa de família. As únicas fotografias exibidas mostraram um casal mais velho, os pais de Miguel, ela adivinhou, e uma foto em grupo do que parecia uma grande família hispânica se reuniu para uma celebração. Você mora aqui sozinho? Ela perguntou quando Miguel voltou com 2 canecas fumegantes. Ele a entregou sem encontrar os olhos dela. Sim, por 2 anos agora. Algo em seu tom desencorajou outras perguntas. Eles se sentaram em silêncio, tomando café e observando o fogo enquanto o bezerro cochilava, envolto em cobertores entre eles. A chuva está desistindo, disse Miguel finalmente, olhando em direção à janela. Eu posso levá-lo de volta à casa da sua tia. Clara assentiu, sentindo-se estranhamente relutante em deixar o calor do incêndio e a empresa tranquila. E as minhas roupas? Vou lavá-los e devolvê-los amanhã. Miguel se levantou e pegou um conjunto de chaves penduradas na porta. Deveríamos que esse rapaz se estabeleça primeiro no celeiro. Lá fora, a chuva realmente diminuiu para uma garoa suave. Miguel carregou cuidadosamente a panturrilha, agora embrulhada em um cobertor limpo, para um pequeno celeiro atrás da casa. No interior, vários cavalos niqueram suavemente em suas barracas, e o doce cheiro de feno encheu o ar. Miguel colocou o bezerro em uma barraca limpa com palha fresca. Ele estará quente o suficiente aqui esta noite. Clara assistiu enquanto preparava habilmente uma garrafa de substituição de leite e a alimentou ao bezerro ansioso. Havia algo fascinante em ver um homem tão grande e de aparência difícil sendo tão macia com um animal pequeno. Você é bom nisso, observou ela. Miguel deu de ombros. Tenho feito isso toda a minha vida. A viagem para a casa de sua tia-avó demorou menos de 5 minutos na caminhonete de Miguel de lama de Miguel. Ele insistiu em levá-la para a porta, suas botas triturando na garagem de cascalho. Na varanda, Clara se virou para agradecer, Lu de repente ciente de que ainda estava usando as roupas de sua esposa morta. Ela não sabia como sabia que eles pertenciam à esposa dele. Ele não disse tanto, mas ela tinha certeza disso. Obrigado por sua ajuda, disse ela, envolvendo os braços em volta de si mesma contra o ar frio da noite. Miguel assentiu, seu rosto meio escondido em sombras. Você fez a parte difícil. Ele hesitou e acrescentou. Esse bezerro não teria conseguido sem você. Antes de Clara poder responder, ele se virou e voltou para o caminhão dele. Ela assistiu até que as luzes traseiras desaparecessem ao redor da curva na estrada, sentindo-se estranhamente como se tivesse acabado de experimentar algo significativo, embora não pudesse dizer o quê. Lá dentro, Clara fez outra xícara de chá e sentou-se à beira da janela, vendo as nuvens se separarem para revelar um céu repleto de estrelas.
Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, ela sentiu algo diferente de luto e traição. Uma pequena faísca de curiosidade sobre o fazendeiro tranquilo ao lado e a dor que ele carregava em seus olhos. Enquanto ela dormia naquela noite, Clara não sonhava com corredores hospitalares ou o leito doente de sua mãe, ou a traição de Daniel, mas de campos encharcados de chuva e mãos gentis, tendendo a uma criatura vulnerável. E em algum lugar à distância, a voz de um homem ecoou. Nunca vi tanta beleza em um ato tão simples. Na manhã seguinte, surgiu brilhante e claro, como se a tempestade do dia anterior nunca tivesse acontecido. Clara acordou cedo, seu corpo ainda está no horário hospitalar, apesar de seus melhores esforços para dormir. Ela fez um simples café da manhã de torradas e café, depois decidiu passear com a propriedade à luz do dia. Do lado de fora, poças pontilhavam o quintal, refletindo. O céu azul acima. Clara respirou profundamente, saboreando o cheiro limpo e terroso que seguia uma forte chuva. Era tão diferente do perfume antisséptico dos corredores hospitalares que preencheram seus dias há anos, enquanto caminhava em direção à linha. Da cerca onde havia encontrado o bezerro, seus pensamentos flutuavam para Miguel Herrera. Havia algo nele que a intrigava, uma profundidade de sentir sob seu exterior tranquilo que a lembrava das águas paradas de um lago, escondendo correntes sob a superfície. Quando ela chegou ao local onde o bezerro estava preso, Clara viu que a lama já havia começado a secar ao sol da manhã. Do outro lado da cerca, um movimento chamou sua atenção. Miguel estava andando por seu campo, seguindo em sua direção com algo em suas mãos. Suas roupas de ontem, ela percebeu. Eles chegaram à cerca ao mesmo tempo. De perto, à luz do dia, Miguel parecia ainda mais imponente do que na chuva de pé e de ombros largos, com cabelos pretos que se enrolavam levemente onde tocavam o colarinho. Seu rosto estava escuro e sério, com linhas ao redor dos olhos que sugeriram que ele era um homem que já havia sorrindo com frequência. Mas esqueceu. Como? Bom dia, disse Clara, de repente ciente de que estava vestindo uma camiseta velha e shorts de pijama, seus cabelos pressa em um rabo de cavalo bagunçado. Miguel assentiu em saudação. Eu trouxe suas roupas. Minha governanta lavou e secou. Ele entregou as roupas cuidadosamente dobradas através dos trilhos da cerca. Seus dedos roçaram o dela por apenas um momento, e Clara sentiu um choque inesperado no breve contato. Obrigado, disse ela. Como está o bezerro esta manhã? Algo mudou na expressão de Miguel, um amaciando ao redor dos olhos. Ele está bem, já de pé e exigindo sua garrafa. Lucky é um lutador, disse Clara com um sorriso. A boca de Miguel se contorceu, quase formando um sorriso próprio. Você está realmente mantendo esse nome, não é? Absolutamente, combina a ele. Um silêncio caiu entre eles, não exatamente desconfortável, mas acusado de algo que Clara não conseguia nomear. Eu deveria agradecer corretamente, disse Miguel finalmente, por salvá-lo. Você gostaria de vir e vê-lo. Eu estava prestes a dar a ele sua alimentação matinal. Clara hesitou apenas brevemente. Eu gostaria disso. Deixe-me mudar primeiro. 10 minutos depois, ela estava subindo o caminho de terra para a fazenda de Miguel, vestindo jeans e um suéter leve. A fazenda parecia diferente à luz do dia, com mais bem cuidada do que ela havia imaginado. Além da casa principal e do celeiro, havia várias outras dependências e uma grande horta esticada ao longo de um lado da propriedade. Miguel a encontrou na porta do celeiro. Ele está aqui, disse ele, liderando o caminho para dentro. O bezerro estava realmente de pé, parado de um tanto trêmulo em sua barraca. Quando ele os viu entrar, ele soltou um bau esperançoso e trotei para a frente, batendo nas pernas de Itzintze, Clara como se ele a reconhecesse. Ele se lembra de você, disse Miguel, parecendo surpreso. Clara se ajoelhou, passando a mão sobre a cabeça macia do bezerro. Olá, Lucky. Você está parecendo muito melhor hoje. Miguel entregou a ela uma garrafa de leite. Você gostaria de alimentá-lo? Clara pegou a garrafa e ofereceu, ao bezerro ansioso, que começou a sugar vigorosamente. Ela riu do entusiasmo dele. Ele estava com fome. Ele tem um bom apetite. Isso é sempre um bom sinal.
Enquanto eles assistiam o feed de Bezerro, Clara se viu estudando Miguel pelo canto do olho. Na luz suave, filtrando as janelas do celeiro, ela podia ver as linhas finas em seu rosto com mais clareza. Sinais de tristeza ou preocupação, gravados profundamente para alguém que não poderia ter muito mais de 30. Você já morou aqui? Por muito tempo? Ela perguntou. Miguel se inclinou contra a porta do stall. Durante toda a minha vida. Esta fazenda está na minha família há 3 gerações. Você deve amar muito. Ele olhou em volta do celeiro, seu olhar de distância. É tudo o que sei. Havia algo em sua voz. Não me arrependo, mas uma sugestão de resignação, que fez Clara se perguntar se ele sempre desejara algo diferente. E você? Miguel perguntou, virando os olhos escuros nela. Sua tia disse que você é uma enfermeira na cidade. Clara ficou surpresa. Você falou com minha tia-avó? Pequena comunidade, explicou Miguel com um encolher de ombros. Todo mundo conhece todo mundo. Elisa mencionou que você pode ficar por um tempo. Clara se concentrou no Bezerro, evitando o olhar de Miguel. Eu precisava de uma pausa no hospital. Depois que minha mãe morreu, eu simplesmente não conseguia mais enfrentá-lo. Miguel não ofereceu condolências ou banalidades vazias, pelas quais Clara estava agradecida. Em vez disso, ele simplesmente assentiu, como se ele entendesse completamente. Quando termina o intervalo? Ele perguntou. Tenho 3 meses de licença. Depois disso, não tenho certeza. O Bezerro terminou a garrafa e começou a nascer em volta das mãos de Clara para mais. Ela riu suavemente, coçando as orelhas dele. Você é natural com ele, observou. Miguel Clara sorriu. Eu sempre amei animais. Não poderíamos ter animais de estimação em nosso apartamento crescendo, mas me ofereci em um abrigo de animais no ensino médio. Um pensamento a atingiu. Eu poderia ajudar com ele enquanto estou aqui. Isso me daria algo para fazer além, de olhar para as paredes e pensar demais. Miguel parecia considerar isso. Ele precisa se alimentar a cada 4 horas, inclusive durante a noite. De qualquer forma, não durmo muito hoje em dia, admitiu Clara. E sua casa fica a uma curta caminhada da minha. Miguel hesitou e depois assentiu. Tudo bem, se você tem certeza. E assim uma rotina foi estabelecida. Clara viria à fazenda de Miguel 4 vezes por dia para ajudar nas alimentações da Lucky. Às vezes Miguel estava lá, às vezes não. Ele tinha uma fazenda para correr, afinal. Mas na maioria das vezes, ele encontraria um motivo para estar no celeiro quando ela chegasse. Suas conversas foram breves a princípio, limitadas a discussões sobre o progresso do Bezerro. Mas, gradualmente, com o passar dos dias, eles começaram a falar sobre outras coisas. O clima, a cidade local, a história de suas fazendas vizinhas. Clara aprendeu que Miguel dirigia a fazenda principalmente por conta própria, com ajuda ocasional, de adolescentes locais durante as temporadas movimentadas. Seus pais se aposentaram para o Arizona há 5 anos, deixando o encarregado dos negócios da família. O que ele não mencionou, nunca, era sua esposa. A mulher cujas roupas Clara usavam a primeira noite permaneceu um fantasma entre elas, não reconhecida, mas sempre presente. Uma noite, cerca de 2 semanas após a tempestade, Clara chegou para a alimentação noturna de Lucky para encontrar Miguel sentado em um fardo de feno, olhando para o espaço. Ele parecia assustado com a chegada dela, como se estivesse perdido em pensamento. Tudo bem? Ela perguntou, preparando a garrafa para Lucky, que agora era forte o suficiente para correr círculos ao redor de sua barraca quando a viu chegando. Miguel esfregou a mão sobre o rosto. Apenas cansado, longo dia. Clara assentiu, não empurrando. Ela aprendeu que Miguel compartilhou as coisas em seu próprio tempo, se é que existe. Como Lucky, ela contou a Miguel sobre seu dia. Como finalmente havia descompactado o último de suas caixas, como havia conversado com Jéssica no hospital, como havia descoberto uma família de coelhos vivendo sob a varanda da casa de sua tia Antástica. Você parece mais resolvido, observou Miguel quando terminou. Clara considerou isso. Tuts, suponho que estou. É pacífico aqui. Não é como a cidade. Não, ela concordou. Não é como a cidade. Miguel se levantou e caminhou até a porta do celeiro, olhando para o sol poente.
Há um mercado de agricultores na cidade amanhã. Primeira temporada. Eles geralmente têm boa comida, artesanato local, esse tipo de coisa. Clara esperou, sentindo que havia mais que ele queria dizer. Miguel manteve as costas para ela. Estou levando alguns dos nossos primeiros produtos para vender. Se você quisesse ver mais da cidade, poderia vir. O convite pendurado no ar entre eles. Clara sentiu seu coração bater um pouco mais rápido, embora ela dissesse a si mesma que era ridículo se sentir assim com uma oferta tão simples. Eu gostaria disso, disse ela em silêncio. Miguel assentiu uma vez, ainda não se virando. Vou buscá-lo às 7. Na manhã seguinte, Clara acordou antes de seu alarme, borboletas vibrando no estômago. Ela disse a si mesma que não era um encontro, apenas um passeio amigável com o vizinho. Ainda assim, ela se viu trocando roupas 3 vezes antes de se estabelecer em um vestido de verão simples com um cardigan leve. Miguel chegou precisamente às 7, dirigindo a mesma caminhonete de barriga de lama. Ele também fez um esforço. Ela notou suas roupas de trabalho usuais substituídas por jeans limpos e uma camisa de botão, seus cabelos escuros ainda úmidos de um chuveiro. O caminho para a cidade estava quieto, mas não desconfortável. Clara assistiu às terras agrícolas rolando para o pequeno centro da cidade, onde estandes e mesas já estavam sendo montadas na praça da cidade. É encantador, disse ela enquanto Miguel estacionava o caminhão. É pequeno, ele respondeu, mas havia carinho em sua voz. O estande de Miguel era simples, uma mesa de madeira com o nome Herrera Farms, pintada em uma faixa acima dela. Ele organizou cestas de vegetais do início da primavera, espinafre, alface, rabanete, cebola de primavera, enquanto Clara ajudou seguindo suas instruções. Depois que tudo foi montado, Miguel a apresentou aos vendedores vizinhos, um casal mais velho que vende conservas caseiras, uma jovem com sabonetes artesanais, uma família que oferece ovos frescos e mel. Todo mundo cumprimentou Miguel com respeito. Mas Clara não pôde deixar de notar os olhares curiosos que eles lançaram entre ela e Miguel, ou a maneira como as conversas pausavam momentaneamente quando se aproximavam. É minha imaginação, ou as pessoas estão olhando para nós? Ela perguntou em silêncio enquanto eles se afastavam de uma cabine vendendo flores frescas. A mandíbula de Miguel se apertou. Cidade pequena. Eles não estão acostumados a me ver. Ninguém. Lá estava novamente, a referência tácita ao seu passado, a esposa que nunca foi mencionada. Miguel, é bom te ver, filho. Uma voz alegre invadiu os pensamentos de Clara. Um homem mais velho, com uma barba branca, estava se aproximando deles. Seu sorriso largo sob os olhos gentis. Pastor Jim. Miguel o cumprimentou com um aceno de cabeça. Isso é Clara Martinez. Ela está hospedada na casa de Elisa Duarte. O pastor girou seu sorriso em Clara. Bem, vindo à nossa pequena comunidade, minha querida, ouvimos muito sobre você. Clara piscou de surpresa. Você tem? O pastor Jim riu. Palavra viaja, especialmente quando envolve alguém enfrentando uma tempestade para resgatar um bezerro. Esse é o tipo de história que as pessoas por aqui adoram. Contar. Clara sentiu suas bochechas quentes. Não foi tão dramático. Eu estava lá. Foi, disse Miguel em silêncio, surpreendendo. O pastor Jim olhou entre eles, sua expressão atenciosa. Bem, eu não vou manter vocês dois, mas Clara, você é vindo em nossa igreja a qualquer momento. Os cultos de domingo são de 10. Embora as portas estejam sempre abertas, se você precisar apenas de um lugar tranquilo para pensar. Depois que o pastor seguiu em frente, Miguel parecia diferente, mais tenso, suas respostas mais curtas quando os clientes se aproximaram de seu stand. Clara o ajudou a vender seus produtos, fingindo que ela gostava das interações com os habitantes da cidade, que eram amigáveis e curiosos sobre a enfermeira da cidade que fica no antigo Duarte Place. No meio da manhã, seu estande estava quase esgotado. Miguel estava contando seus ganhos quando uma mulher alta e elegantemente vestida se aproximou. Ela parecia estar na casa dos 30 e poucos anos, com cabelos loiros e maquiagem perfeitamente, com estilo que pareciam polidos demais para um mercado de agricultores de cidade pequena. Miguel.
disse ela, sua voz carregando uma nota de surpresa. Eu não esperava te ver aqui. A expressão de Miguel fechou completamente. Rebeca. Clara sentiu a temperatura entre eles cair em vários graus. A mulher, Rebeca, chamou sua atenção para Clara, seu olhar avaliando. E quem pode ser? Clara. Martínez, disse Clara, estendendo a mão. Estou ficando na fazenda ao lado de Miguel. A mão perfeitamente bem cuidada de Rebeca mal tocou Clara antes de se retirar. Que bom, eu sou Rebecca Phillips. Minha família é dona do banco na cidade. Seu olhar voltou para Miguel. E também estou no conselho da cidade agora. Estamos discutindo o zoneamento para a expansão que você perguntou. Os ombros de Miguel tensam visivelmente. E Rebeca sorriu, embora não tenha alcançado seus olhos. Essas coisas levam tempo, como você sabe. Mas talvez possamos discutir isso. Durante o jantar, ainda tenho sua proposta na minha mesa. Clara se sentiu de repente estranha, como se estivesse testemunhando uma conversa que ela não era para ouvir. Ela deu um passo para trás. Acho que vou pegar um pouco de café, ela murmurou. Nem Miguel nem Rebeca reconheceram sua partida. Clara foi para um café do outro lado da praça, sua mente girando com perguntas. Quem foi Rebeca para Miguel? E de que expansão ela estava falando? Enquanto esperava na fila, ela ouviu uma conversa entre duas mulheres de meia idade pela frente. Parecia conversando com Miguel Herrera agora, um estava dizendo. Essa mulher não tem vergonha. Bem, ela sempre pensou que poderia tê-lo, mesmo quando Maria estava viva, respondeu o outro. Acho que ela imagina que 2 anos são longos, o suficiente para esperar. Clara sentiu seu coração gaguejando com a menção de um nome. Maria. A esposa de Miguel, ela tinha certeza. Pobre Miguel, a primeira mulher suspirou. Nunca foi o mesmo desde o acidente. Não posso culpá-lo do jeito que aconteceu. Negócios terríveis, sua amiga concordou. Ele está tendo que escolher assim. Fara e Clara estava tão focada na conversa deles que quase perdeu sua vez no balcão. Ela pediu 2 cafés distraidamente, seus pensamentos correndo. O que aconteceu com a esposa de Miguel? Que escolha ele teve que fazer? Quando ela voltou para o estande, Rebeca se foi, mas Miguel ainda estava tenso. Sua mandíbula colocou em uma linha rígida. Aqui, disse Clara, oferecendo-lhe um dos cafés. Eu pensei que você poderia precisar disso. Miguel olhou para ela, por um longo momento antes de aceitar o copo. Obrigado. Eles embalaram os produtos restantes em silêncio. Não foi até que eles estavam voltando para as fazendas que Miguel finalmente falou. Rebeca é complicada. Clara esperou, bebendo seu café, não querendo empurrar. A família dela tem muita influência na cidade. Continuou Miguel, seus olhos fixos na estrada. Eu preciso do apoio deles para um projeto em que estou trabalhando. A expansão que ela mencionou, ele assentiu. Quero converter parte da fazenda. Em práticas orgânicas, experimentar algumas novas culturas. Requer zoneamento de parte da terra. Clara estudou seu perfil. E o apoio de Rebeca vem com cordas anexadas. As mãos de Miguel se apertaram no volante. Algo assim. Ela conhecia sua esposa, disse Clara suavemente, assumindo um risco. A cabeça de Miguel estalou em sua direção, os olhos arregalados de surpresa antes de voltar rapidamente à estrada. Por um momento, Clara pensou que não responderia. Sim, ele finalmente disse, sua voz difícil. Ela conhecia Maria, o nome pendurado no ar entre eles, a primeira vez que foi falado em voz alta na presença de Clara. Sinto muito, disse Clara, embora não tivesse certeza de que estava se desculpando, criando sua esposa, ou pelo fato de que ele havia perdido dela. Miguel puxou o caminhão na estrada de terra que levava às suas fazendas. Você ouviu algo na cidade? Não foi uma pergunta, mas Clara respondeu de qualquer maneira. Só que houve um acidente. Isso é tudo. Miguel parou o caminhão no meio do caminho, entre as casas. Ele ficou lá por um longo momento, olhando para frente, seu perfil esculpido em pedra. Há coisas sobre mim que você não sabe, Clara. Ele finalmente disse, sua voz mal acima de um sussurro. Coisas que faria você me ver de maneira diferente. Clara estendeu a mão hesitante e colocou a mão no braço dele. Todos nós temos partes do nosso passado, não temos orgulho. Miguel olhou para a mão dela e depois para o rosto dela,
Algo passou entre eles, uma corrente de entendimento, de dor compartilhada. Obrigado por hoje, disse Clara, retirando gentilmente a mão dela. Eu gostei de ver a cidade. Miguel assentiu, parte da tensão deixando os ombros. Lucky estará esperando sua alimentação na hora do almoço. Foi um retorno ao terreno mais seguro e Clara aceitou com um sorriso. Eu estarei lá. Enquanto voltava para a casa de sua tia-avó, Clara não conseguiu abalar que algo significativo havia mudado entre eles. Miguel tinha paredes construídas tão altas e grossas que poucas pessoas podiam escalá-las. Hoje, porém, ela vislumbrou apenas uma pequena abertura, uma rachadura na fortaleza que ele havia construído em torno de seu coração. E apesar de todos os avisos, a cabeça dela estava gritando que ela não estava pronta, que ele ainda estava claramente assombrado pelo passado, que ela estava aqui apenas temporariamente. Clara se viu atraída para aquela pequena abertura, imaginando o que estava do outro lado. Naquela noite, quando ela alimentava com sorte em sua garrafa final do dia, ela assistiu Miguel se movendo pelo celeiro, fechando as coisas durante a noite. No brilho suave das luzes do celeiro com a guarda, ele parecia mais jovem, menos sobrecarregado com o que os fantasmas o assombravam. Miguel, ela disse enquanto colocava a garrafa vazia de lado. O que quer que acontecesse no passado, não. Muda quem você é agora. Ele congelou as costas para ela. Por um longo momento ele não se mexeu ou falou. Então, tão silenciosamente ela quase perdeu, ele respondeu. É aí que você está errado. Isso mudou tudo. Antes que ela pudesse responder, ele saiu do celeiro deixando-a sozinha com a sorte e o peso das palavras não ditas entre elas. As semanas seguintes ao mercado dos agricultores se estabeleceram em um ritmo confortável para Clara. Seus dias giravam em torno de cuidar de Lucky, explorando as terras agrícolas e viagens ocasionais à cidade para suprimentos. O pequeno bezerro estava ficando mais forte todos os dias, suas pernas que oscilantem agora firmes sob ele, enquanto ele seguia Clara ao redor do celeiro como um filhote sempre que ela visitava. O que não havia se estabelecido foi a estranha tensão entre ela e Miguel. Desde aquele dia no mercado dos agricultores, ele era mais aberto e mais guardado, um paradoxo que Clara não conseguia entender. Ele compartilhava histórias sobre a história da fazenda ou explicava os meandros da rotação de culturas. Mas no momento em que suas conversas se viravam para qualquer coisa pessoal, ele se retirava por trás de uma parede invisível. Em uma tarde ensolarada no final de abril, Clara chegou ao celeiro para encontrar Miguel inclinado a Lucky, examinando o casaco do bezerro com uma expressão preocupada. É algo errado? Ela perguntou, definindo o livro que ela trouxe para ler enquanto Sorte cochilou após a alimentação dele. Miguel se endireitou, apenas checando, ou em busca de carrapatos. É essa época do ano. Clara se ajoelhou ao lado dele e passou a mão sobre a pele preta e branca de Lucky. O bezerro acariciou a palma da mão, buscando guloseimas. Ele me parece bem. Você se apegou a ele, observou Miguel. Clara sorriu. Isso é tão terrível? Não, disse Miguel suavemente. Não é nada terrível. Algo em sua voz fez Clara olhar para cima. Miguel estava observando-a com uma expressão que ela não tinha visto antes. Uma suavidade ao redor dos olhos dele, uma leve curva na boca dele que não era um sorriso, mas estava perto. O quê? Ela perguntou de repente constrangida. Miguel balançou a cabeça um pouco. Nada, apenas... Você me lembra alguém. O nome Tácito pendurado entre eles. Maria Clara se levantou, escovando a palha de seus jeans. Eu deveria pegar a garrafa dele. Enquanto preparava a fórmula de Lucky, Clara se perguntou novamente sobre a esposa de Miguel. Como ela tinha sido? Ela amava a fazenda tanto quanto Miguel? Que tipo de acidente levou sua vida? E qual foi a escolha que essas mulheres no mercado haviam mencionado? Quando ela voltou com a garrafa, Miguel estava sentado em um fardo de feno, olhando para o telefone com uma carranca. Má notícia? Clara perguntou ajoelhando, se para alimentar Lucky. Miguel deslizou o telefone de volta no bolso. O banco. Eles ainda estão paralisando no meu pedido de empréstimo para a expansão orgânica. O banco familiar de Rebecca?
Ele assentiu sombriamente. O único banco na cidade. Clara se concentrou em Lucky, que estava ansiosamente chupando a garrafa. Você já pensou em olhar para outros bancos no próximo município? Tentei isso. Ninguém quer correr um risco em uma pequena fazenda hoje em dia, especialmente uma tentando algo novo. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto Clara chegou a reconhecer como um sinal de frustração. Rebecca deixou claro que seu apoio no conselho da cidade para meu pedido de zoneamento está vinculado à decisão do banco. Isso soa como um conflito de interesses, comentou Clara. A risada de Miguel era curta e amarga. Bem-vindo à política de cidade pequena. O que ela quer? De você? Clara perguntou, embora suspeitasse que já sabia. Miguel levantou e acompanhou o comprimento da barraca. Jantar. Drinks. Sua escolha de restaurante na cidade. Sua mandíbula se apertou. Ela está atrás de mim desde o ensino médio, mesmo quando Maria e eu estávamos juntos. Foi o máximo que ele já disse sobre seu relacionamento com sua esposa. E Clara seguiu com cuidado. E você não está interessado? Não. Ele se virou para encará-la, seus olhos intensos. Eu não sou. O ar entre eles parecia engrossar. Clara ficou ciente de seu batimento cardíaco, da maneira como o olhar de Miguel parecia ver, através de suas defesas cuidadosamente construídas. Lucky terminou a garrafa e colocou a cabeça contra a perna de Clara, quebrando o momento. Ela riu, trêmula, e arranhou as orelhas da panturrilha. Ele está ficando tão grande, disse ela, desesperada para voltar ao terreno mais seguro. Miguel aceitou a mudança de sujeito. Ele está quase pronto para se juntar aos outros no pasto. Mais uma semana ou duas, talvez. Clara sentiu uma pontada inesperada com o pensamento. Oh, eu não percebi que seria tão cedo. Esse sempre foi o plano. Miguel a lembrou gentilmente. Faça-o forte o suficiente para se juntar ao rebanho. Eu sei. Clara se levantou e escovou a palha de suas roupas. Eu me acostumei com a nossa rotina, eu acho. Miguel deu um passo em sua direção. Clara, o chirpe de seu telefone interrompeu o que ele estava prestes a dizer. Clara puxou o bolso e sentiu seu estômago cair quando viu o nome na tela. Daniel. Eu deveria aceitar isso, disse ela, evitando os olhos de Miguel. Volto para a alimentação noturna. Clara saiu para fora do celeiro, as mãos tremendo enquanto atendia a ligação. O que você quer, Daniel? Clara, finalmente. A voz de sua ex-noiva estava tão suave e confiante como sempre. Eu tenho tentado alcançá-lo há semanas. Eu mudei meu número por um motivo. Clara caminhou rapidamente em direção à casa de sua tia-avó, colocando uma distância entre ela e o celeiro. Olha, eu sei que você está chateado. Chateado? Clara riu incrédula. Você estava me traindo enquanto minha mãe estava morrendo. Chateado não começa a cobri-lo. Daniel suspirou. Um som que Clara achou carinhoso, mas agora reconhecido como calculado. Eu cometi um erro. Um enorme. Mas, Clara, ficamos juntos por 6 anos. Não jogue isso fora sem me dar a chance de explicar. Não há nada a explicar. Clara alcançou sua varanda e afundou nos degraus de repente exausta. Como você conseguiu esse número? Jéssica me deu. Ela está preocupada com você escondendo-se no meio do nada. Todos nós somos. Clara fez uma anotação mental para ter uma conversa séria com seu ex-supervisor. Eu não estou escondendo. Estou com tempo para curar. Pelo que aconteceu com sua mãe, eu entendo. Não. A voz de Clara endureceu. Não se atreva a trazê-la para isso. Houve uma pausa no outro extremo da linha. Quando Daniel falou, novamente sua voz teve aquele tom de caos que ele usou com pacientes difíceis. Clara, querida, eu sei que você está sofrendo. Mas fugir para brincar de fazendeiro não é a resposta. O pronto. Socorro precisa de você. Eu preciso de você. Você precisava tanto de mim que estava dormindo com o âmbar da radiologia nas minhas costas. A amargura em sua voz surpreendeu até ela. Acabou, insistiu Daniel. Foi um erro estúpido. Você não foi você nos últimos meses com sua mãe tão doente e eu... Então é minha culpa. Clara levantou. Se a raiva correndo através dela. Porque eu estava focado na minha mãe moribunda em vez de massagear seu ego? Não é isso que eu quis dizer. Eu acho que é exatamente o que você quis dizer. Clara respirou fundo.
Não me ligue de novo, Daniel. Nós terminamos. Ela desligou antes que ele pudesse responder e depois desligou o telefone por uma boa medida. Suas mãos ainda estavam tremendo, mas agora de raiva em vez de choque. Clara sentou-se nos degraus da varanda, tentando acalmar seu coração de corrida. Ela não esperava o chamado de Daniel para afetar. Lá com tanta força, ela pensou que estava sobre ele, sobre a traição. Mas ouvir sua voz trouxe tudo correndo de volta. A dor, a humilhação, a sensação de ter sido tão completamente enganado por alguém em quem confiava. Ela não percebeu que estava chorando, até sentir as lágrimas nas bochechas. Com um golpe frustrado, ela os afastou. Ela não chorava por Daniel Reis novamente. Ele não valeu a pena. O som de um motor de caminhão a fez olhar para cima. A picape de Miguel estava puxando sua garagem. Clara rapidamente seca o seu rosto e tentou se compor enquanto estacionava e saiu. Você saiu do seu livro, disse Miguel aproximando-se da brochura na mão. Ele parou de baixo quando viu o rosto dela. O que aconteceu? Clara levou o livro com um sorriso forçado. Nada. Apenas uma ligação do meu ex. Miguel a estudou por um momento. Depois sentou-se ao lado dela nos degraus da varanda. Ele não falou, apenas ofereceu sua presença silenciosa. Um gesto Clara apreciou mais do que qualquer palavra de conforto. Estávamos noivos, ela se viu dizendo. Daniel. Ele é médico no hospital onde trabalho. Estamos juntos por 6 anos. Miguel assentiu, ainda não falando. Eu descobri que ele estava traindo o dia seguinte ao funeral da minha mãe. A risada de Clara era vazia. Ele me enviou um texto destinado a ela por engano. Classique, certo? Ele é um tolo, disse Miguel simplesmente. Clara olhou para ele surpresa. O quê? Quem trairia alguém como você é um tolo. A sinceridade em... Sua voz fez lágrimas frescas subirem aos olhos de Clara. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. Eles ficaram em silêncio por um momento. O sol do final da tarde lançando longas sombras do outro lado do quintal. Minha mãe teve câncer, disse Clara eventualmente. Foi por isso que tirei a licença do hospital. Depois de vê-la sofrer por meses, lidando com a traição de Daniel, eu simplesmente não conseguia voltar ao trabalho. Não conseguia enfrentar a aparência de pena, os sussurros. Miguel assentiu em entender. Então você veio aqui. Minha tia-avó ofereceu a casa. Disse que seria um bom lugar para curar. Clara olhou para os campos da fazenda, dourada ao sol. Eu não esperava encontrar... Ela parou, sem saber como terminar essa frase. Paz, propósito, conexão. Eu deveria verificar a ordenha da noite, disse Miguel depois de um momento levantando-se. Você ainda virá para a alimentação de Lucky mais tarde? Clara assentiu. Claro, prometi. Miguel hesitou. Depois estendeu a mão e apertou brevemente o ombro. Um gesto tão inesperado que Clara quase ofegou. Pelo que vale a pena, disse ele em silêncio, fico feliz que você tenha vindo aqui. Antes que ela pudesse responder, ele estava voltando para o caminhão, deixando Clara se perguntar no calor que seu toque simples havia se acendido dentro dela. Naquela noite, enquanto Clara chegou ao celeiro de Miguel para a alimentação de Lucky, sua mente estava sans voo, agitar com pensamentos sobre o chamado de Daniel e as palavras inesperadas de Miguel. O pôr do sol pintou o céu em laranjas e rosas brilhantes, uma beleza que ela estaria ocupada demais para notar em sua antiga vida. Ao se aproximar do celeiro, ela ouviu vozes, o tom profundo de Miguel e uma feminina mais alta. Desacelerando seus passos, Clara olhou pela porta aberta do celeiro. Rebecca Phillips estava perto de Miguel, uma mão bem cuidada descansando em seu braço. Ela estava vestida como se por uma noite fora, em um vestido de forma que parecia bastante impraticável para uma visita à fazenda. Um jantar, Miguel, Rebecca estava dizendo. É tudo o que estou perguntando. Podemos discutir seu pedido de empréstimo, o zoneamento, tudo isso. Miguel deu um passo atrás, quebrando o contato com a mão. Eu já disse a você, Rebecca, não estou interessado. O sorriso de Rebecca se apertou. Não se trata de juros. É sobre negócios. Seu negócio especificamente, o que está com problemas se você não receber esse empréstimo. Vou encontrar outra maneira.
Rebeca riu, o som afiado no celeiro. Tranquilo. Nesta economia, com seu histórico de crédito desde as contas médicas de Maria, ela balançou a cabeça. Você não está exatamente nivelado com opções. O rosto de Miguel endureceu. Agradeço sua preocupação, mas posso gerenciar meus próprios assuntos. Como você conseguiu coisas com Maria? A voz de Rebeca caiu, tornando-se quase venenosa. Nós dois sabemos o quão bem isso acabou. Clara viu Miguel se encolher como se tivesse sido atingido. Sua voz, quando ele respondeu, estava perigosamente quieta. Você precisa sair. Agora. Rebeca jogou seus cabelos loiros por cima do ombro. Tudo bem, mas minha oferta fica. Um jantar. Minha escolha de restaurante. Neste sábado. Deixe-me saber amanhã. Ela se virou para a porta, forçando Clara a se afastar rapidamente para evitar ser visto. De seu esconderijo atrás de uma pilha de fardos de feno, Clara assistiu Rebeca subir em um elegante carro de luxo e se afastar, deixando uma nuvem de cheese e poeira em seu rastro. Somente quando o som do motor desapareceu, Clara se aproximou do celeiro novamente. Miguel estava de pé de costas para a porta. Suas mãos se preparavam contra um poste de madeira, com a cabeça curvada. Ele parecia derrotado de uma maneira que Clara nunca tinha visto antes. Miguel? Ela ligou suavemente, não querendo assustar. Ele se endireitou imediatamente, seu rosto mudando para uma expressão neutra. Clara, eu não ouvi você entrar. Eu acabei de chegar aqui. Ela mentiu, sem vontade de admitir que havia ouvido sua conversa com Rebeca. Está tudo bem? Tudo bem, ele disse em breve, depois suspirou para o seu olhar cético. Rebeca parou. Ela é persistente. Clara se mudou para a barraca de Lucky, onde o bezerro a recebeu com seu entusiasmo habitual. Eu reuni isso no mercado dos agricultores. Miguel observou quando começou a preparar a garrafa de Lucky. Ela está dificultando as coisas com o empréstimo. Porque você não vai namorar com ela? Clara não conseguiu manter a descrença de sua voz. Isso é extorsão. O sorriso de Miguel estava sombrio. Isso é Rebeca. Clara alimentou Lucky em um silêncio atencioso, refletindo sobre o que havia ouvido. Rebeca mencionou as contas médicas de Maria. A esposa de Miguel estava doente antes do acidente? Era isso que havia estressado suas finanças? Posso te perguntar uma coisa? Ela disse finalmente, colocando a garrafa vazia de lado. Miguel se inclinou contra a porta do stall. Você pode perguntar. O que aconteceu com sua esposa? A pergunta saiu mais robusta do que Clara pretendia, e ela imediatamente desejou poder levá-la de volta. Sinto muito. Isso não é da minha conta. Miguel ficou quieto por tanto tempo que Clara pensou que não iria responder. Então, assim como ela estava prestes a se desculpar novamente, ele falou. Houve uma tempestade, disse ele, sua voz de distância. Pior do que o da noite em que nos conhecemos. Maria estava grávida de 8 meses. O coração de Clara se apertou. Ela não sabia sobre um bebê. Ela começou a ter contrações, continuou Miguel, seus olhos fixos em algum ponto à distância. Muito cedo. Precisávamos chegar ao hospital. A estrada principal foi inundada. Então pegamos a antiga estrada de madeira pelas colinas. Ele fez uma pausa, tomando uma respiração profunda. A estrada cedeu. Um deslizamento de terra. O carro passou por cima do limite. Pegou algumas árvores na metade da ravina. Clara cobriu a boca, horrorizada. Eu consegui sair, disse Miguel, sua voz agora quase acima de um sussurro. Subi de volta à estrada, recebi um sinal no meu telefone. Claire a ajuda. Eles disseram que só podiam alcançar um deles, Maria ou o bebê. Não os dois. Clara sentiu lágrimas enchendo os olhos. Oh, Miguel, eles me pediram para escolher. Sua voz quebrou a última palavra. Minha esposa ou meu filho. Que tipo de escolha é essa? Um impossível. Clara sussurrou, seu coração partindo por ele. Os olhos de Miguel finalmente encontraram os dela, cheios de uma dor tão crua que ela deixou o fôlego. Eu escolhi Maria. Eu disse a eles para salvar minha esposa. Mas o bebê, nosso filho, ele morreu de qualquer maneira. E então Maria, quando ela descobriu, ele balançou a cabeça.
Ela desistiu, acabou de desistir. Morreu 2 dias depois no hospital. Clara se moveu sem pensar, saindo da barraca e passando os braços em volta de Miguel. Por um momento, ele ficou rígido em seu abraço e então, com um hálito trêmulo, ele o devolveu. Seus braços fortes a puxando para perto como se ela fosse uma tábua de salvação em um mar tempestuoso. Não foi sua culpa. Clara sussurrou ferozmente contra o peito dele. Você fez a única escolha que pôde com as informações que teve. Todo mundo na cidade sabe, disse Miguel, sua voz abafada contra seus cabelos. Eles olham para mim e veem o homem que escolheu, que não poderia salvar sua família. Isso não é justo, Clara protestou, puxando de volta para olhar para o rosto dele. Ninguém poderia ter feito uma escolha melhor nessa situação. Ninguém. Os olhos de Miguel revistaram os dela, procurando julgamento ou pena. Encontrando, também não. Algo em sua expressão suavizou. Rebeca era o primo de Maria, disse ele em silêncio. Ela me culpa. Se eu tivesse escolhido o bebê, pelo menos parte de Maria teria vivido. E isso é cruel, disse Clara, raiva queimando em seu nome. E errado. Você fez tudo o que pôde. Miguel deu um passo atrás, quebrando o abraço, mas permanecendo perto. Depois que aconteceu, retirei todos. Foco na fazenda. Deixe as coisas desmoronarem financeiramente. A família de Rebeca é dona do banco e eles deixaram claro que não esqueceram ou perdoaram. Clara pensou na expressão presunçosa de Rebeca, suas táticas manipuladoras. Então ela está usando sua situação financeira para forçá-lo a um relacionamento? Ela diz que só quer uma chance, para que ela possa me ajudar a se levantar. A expressão de Miguel endureceu. Mas eu sei o que ela realmente quer. Ela quer que eu admitisse que fiz a escolha errada, que eu deveria ter salvado o bebê. E o jantar, o empréstimo, significa para um fim. Miguel suspirou pesadamente. Sem esse empréstimo, posso perder a fazenda. Minha família está aqui há gerações. É tudo o que me resta. A mente de Clara estava correndo. Tem que haver outra maneira, e a captação de recursos online ou se candidatar a subsídios agrícolas. Miguel balançou a cabeça. Eu tentei, de tudo. Nesta economia com meu histórico de crédito. Ele parou ecoando as palavras anteriores de Rebeca. Uma ideia atingiu Clara de repente. E a minha tia-avó? Miguel olhou para ela em confusão. Elisa e ela? Ela não é exatamente pobre, explicou Clara. Minha mãe costumava dizer que a tia Elisa era a mulher mais rica da família. Ela apenas escolheu viver de maneira simples. Talvez ela pudesse ajudar com o empréstimo, ou pelo menos com a assinatura. A esperança brilhou brevemente aos olhos de Miguel antes que a dúvida o extinguiu. Por que ela faria isso por mim? Porque você é vizinho dela. Porque ela é uma pessoa gentil. Clara apertou o braço. Deixe-me pelo menos perguntar a ela. O que você tem a perder? Miguel cobriu a mão dela com a dele. Você faria isso por mim? A pergunta simples, feita com uma surpresa tão genuína, fez dor de coração de Clara. Há quanto tempo ele havia oferecido a Miguel help sem esperar algo em troca? Claro que faria, disse ela suavemente. É isso. Que os amigos fazem. Amigos. A palavra parecia inadequada pelo que como crescendo entre eles, mas foi tudo Clara ousou oferecer agora. Ela ainda estava se curando, ainda encontrando o caminho de volta de sua própria dor. E Miguel? Suas feridas correram tão profundas que ela se perguntou se elas se curariam completamente. Lucky fez um barulho de sua barraca, lembrando os de sua presença. Clara deu um passo atrás, de repente ciente de quão perto eles estavam, de pé, do calor da mão de Miguel ainda cobrindo a dela. Eu deveria terminar aqui, disse Miguel, deixando cair a mão. Está ficando tarde. Clara assentiu, sentindo a perda de seu toque como uma coisa física. Vou passar de manhã como sempre. Quando ela voltou para a casa de sua tia-avó naquela noite, as estrelas brilhantes no céu claro, Clara sentiu algo mudando dentro dela. A dor da traição de Daniel, a dor da morte de sua mãe, eles ainda estavam lá, mas de alguma forma menos nítidos, menos consumidos. Em seu lugar havia algo novo, uma crescente certeza
de que ela havia encontrado algo genuíno aqui, nesta paisagem, tranquila, com um homem que carregava ferimentos tão profundos quanto os próprios. Seja amizade ou algo mais, Clara ainda não tinha certeza. Mas pela primeira vez em meses, ela se viu ansiosa para amanhã, em vez de temer. Dentro da casa de sua tia-avó, Clara pegou o telefone e disputou um número que ela conhecia de cor. Estava na hora de ter uma conversa séria com a mulher que lhe ofereceu esse santuário em primeiro lugar. Uma conversa que pode mudar tudo para Miguel. Quando o telefone tocou, Clara olhou pela janela em direção à fazenda de Miguel, visível à distância. Ela não sabia se sua tia-avó concordaria em ajudar. Não sabia se Miguel aceitaria essa ajuda se oferecida. Mas ela sabia uma coisa, com absoluta certeza. Faria o que pudesse para aliviar o fardo da escolha que o assombrava por 2 longos anos. Porque foi com isso que você fez, pelas pessoas com quem se importava. Você ficou com eles. Você lutou por eles. Você os ajudou a encontrar o seu caminho de volta à luz. E em algum lugar ao longo do caminho, Clara percebeu, Miguel havia se tornado alguém com quem ela se importava muito. A luz do sol da manhã passou pelas janelas da cozinha, enquanto Clara estava sentada à mesa com sua tia-avó Elisa. Apesar de estar aos anos 70, Elisa Duarte se levou com a vitalidade de uma mulher muito mais jovem. Seus cabelos prateados foram puxados para trás em um pão arrumado, e seus olhos, o mesmo marrom profundo que Claras, não enganou nada. Então, disse Elisa, mexendo mel no chá dela, você quer que eu ajude seu vizinho com um empréstimo? Clara assentiu. Miguel precisa salvar sua fazenda e iniciar a conversão orgânica. O banco local é sendo difícil. Por causa de Rebecca Phillips, afirmou Elisa em vez de perguntar. No olhar surpreso de Clara, a mulher mais velha riu. Minha querida, eu posso viver de maneira simples, mas sei que tudo o que acontece nesta cidade, a família Phillips o tem, para Miguel desde a morte de Maria. Então você sabe o que aconteceu? O acidente? A expressão de Elisa suavizou. Uma tragédia. Aquele pobre homem teve que fazer uma escolha impossível e depois perdeu tudo de qualquer maneira. Não foi culpa dele, disse Clara, uma nota de defensividade rastejando em sua voz. Ninguém poderia ter escolhido de maneira diferente nessa situação. Elisa estudou sua sobrinha sobre a borda de sua xícara de chá. Você se importa com ele? Não foi uma pergunta, mas Clara respondeu de qualquer maneira. Eu faço. Ele passou por tanto, tia Elisa. E agora Rebeca está usando sua situação financeira para pressioná-lo a um relacionamento. Vergonhoso, Elisa murmurou. Embora não surpreenda, Rebeca sempre quis o que Maria tinha, mesmo quando eram crianças. Clara se inclinou para a frente ansiosamente. Então você o ajudará? Elisa colocou sua xícara. Vou precisar ver o plano de negócios dele para essa conversão orgânica e suas demonstrações financeiras atuais. Posso morar aqui no país, Clara, mas não construir minha riqueza fazendo investimentos desinformados. O coração de Clara saltou. Não era um sim, mas também não era um não. Vou pedir que ele traga tudo. Note necessário, disse Elisa, saindo da mesa. Eu vou até ele. Já era hora de fazer uma visita à fazenda Herrera de qualquer maneira. O pai de Miguel e eu éramos bons amigos naquela época. 1 hora depois, Clara andou ao lado de sua tiantadeira até o caminho para a casa de Miguel. Elisa trocou o vestido de sua casa por um terninho inteligente que enfatizava sua figura ainda escrevida. Ela carregava um portfólio de couro que, Clara suspeita, continha mais informações financeiras do que a maioria dos bancos solicitaria. Miguel estava esperando na varanda, parecendo nervoso, mas determinado. Ele claramente fez um esforço com sua aparência. Seus cabelos escuros estavam bem penteados e usava uma camisa limpa de botão em vez de suas roupas de trabalho habituais. Senhora Duarte, ele cumprimentou Elisa formalmente. Obrigado por vir. Elisa, por favor. A tia-avó de Clara o corrigiu com um sorriso caloroso. Conheço sua família por muito tempo por essa formalidade, Miguel. Eles se mudaram para a sala de jantar de Miguel, onde ele estabeleceu várias pastas de documentos. Clara nunca o viu parecer tão desconfortável,
nem mesmo durante suas primeiras reuniões desajeitadas. Vou deixar vocês dois para discutir negócios, ela ofereceu, sentindo que Miguel pode falar mais livremente sem ela lá. Bobagem, disse Elisa firmemente. Essa foi a sua ideia, Clara. E além disso, Miguel pode precisar do seu apoio moral. Durante a hora seguinte, Clara assistiu espantada enquanto sua tia, aparentemente simples, se revelou uma empresária astuto. Elisa fez perguntas apontadas sobre rendimentos de culturas, preços de mercado e retornos projetados sobre o investimento. Miguel respondeu a cada consulta com crescente confiança, sua paixão pela fazenda evidente em cada palavra. Seu plano de transição orgânico é sólido, concluiu Elisa, fechando a pasta que contém a proposta de negócios de Miguel. Mas essas taxas de juros que o Phillips Bank está oferecendo são roubos de rodovias. Os ombros de Miguel caíram. É a única oferta que pude conseguir. Até agora, disse Elisa, alcançando seu portfólio e extraindo um documento. Estou preparado para oferecer um empréstimo com juros de 4%, com um período de carência de 5 anos antes do início do pagamento. Miguel olhou para ela em descrença. 4%? O banco estava pedindo 12%. Porque eles não querem que você tenha sucesso, disse Elisa sem rodeios. Eu faço. Ela deslizou o documento através da tabela. Esta é uma oferta preliminar. Meu advogado elaborará o acordo formal na próxima semana. Reserve algum tempo para pensar sobre isso. Miguel olhou para Clara, que lhe deu um sorriso encorajador. Eu não preciso de tempo, disse ele firmemente. Eu aceito sua oferta, senhora Elisa, e não sei como agradecer. Elisa acenou para ir embora sua gratidão. Obrigado, Clara. Foi a ideia dela. Ela reuniu seus papéis e se levantou. Agora, se você não se importa, eu gostaria de ver esse bezerro famoso que tenho ouvido muito sobre. Enquanto caminhavam até o celeiro, Clara caiu em passo ao lado de sua tia-avó. Obrigado, ela sussurrou. Isso significa muito para ele. Elisa deu um tapinha no braço. Reconheço um bom investimento quando vejo um. Tanto a fazenda quanto o fazendeiro. Seu olhar conhecedor fez Clara corar. No celeiro, Lucky os cumprimentou com seu entusiasmo habitual, trotando até a porta do som da voz de Clara. O bezerro cresceu consideravelmente nas semanas desde seu resgate, seu casaco brilhante e seus olhos brilhantes de saúde. Bem, você não é um sujeito bonito, Elisa murmurava, estendendo a mão para arranhar as orelhas do bezerro. Difícil de acreditar que ele estava na porta da morte há pouco tempo. Clara o salvou, disse Miguel, sua voz suave enquanto a observava interagir com a panturrilha. Eu poderia ter sentido sua falta inteiramente se não fosse por ela. Algo em seu tom fez Clara olhar para cima. Miguel estava observando com a mesma intensidade que ela já havia vislumbrado antes, como se ela fosse um quebra-cabeça, ele estava tentando resolver, ou uma visão rara que ele queria se comprometer. Com a memória, Elisa não perdeu a troca. Clara sempre teve um presente para a cura, disse ela casualmente. Animais, pessoas, coisas quebradas. Antes que Clara pudesse responder a essa observação pontiaguda, o som dos pneus no cascalho desenhou seu attention. Através da porta aberta do celeiro, eles podiam ver o elegante carro de Rebeca puxando para a casa. A expressão de Miguel endureceu. Eu deveria lidar com isso. Com licença. Clara fez para segui-lo, mas Elisa colocou a mão restritiva em seu braço. Deixe-o lidar com isso, querida. Ele precisa fazer isso sozinho. Eles assistiram do celeiro enquanto Rebeca emergiu de seu carro, vestindo impecavelmente como sempre. Ela se aproximou de Miguel, com um sorriso confiante que vacilou quando ele levantou a mão para impedir seu avanço. Embora eles não pudessem ouvir a conversa, a linguagem corporal estava clara. Miguel falou firmemente, gesticulando ocasionalmente, em direção ao celeiro, onde Elisa ficou observando. A postura de Rebeca se tornou cada vez mais rígida, as mãos apertadas ao lado dela. Finalmente ela se virou e voltou para o carro, batendo a porta antes de ir embora com um spray de cascalho. Quando Miguel voltou ao celeiro, havia uma nova leveza em seu passo. Rebeca não vai mais nos incomodar, anunciou ele. Eu informei. A ela que garanti financiamento alternativo,
e não exigirá os serviços do banco. Elisa riu. Eu imagino que ela não levou muito bem. Não particularmente. Uma sugestão de um sorriso tocou nos lábios de Miguel, especialmente quando mencionei quem era meu novo investidor. Elisa olhou para o relógio. Falando nisso, eu deveria ir. Meu advogado ligará esta tarde para começar a elaborar a papelada. Ela se virou para Clara. Você vai ficar para jantar, querido, ou voltar para casa? A pergunta casual pegou Clara de surpresa. Eu não pensei nisso. Fique, disse Miguel, suavemente, se você quiser. Eu pensei que poderia grelhar alguns bifes para comemorar. Clara sentiu o calor espalhado pelo peito a convite. Eu gostaria disso. Elisa assentiu com aprovação. Vou me ver. Vocês jovens gostam da sua noite. Com um sorriso conhecedor, ela partiu, deixando Clara e Miguel sozinhos no celeiro com Lucky. Um silêncio constrangedor caiu entre eles, quebrado apenas pelo mastigador contente do bezerro em um pouco de feno. Sua tia é uma mulher, disse Miguel finalmente. Agora eu sei de onde você consegue. Clara sorriu. Ela também me surpreendeu. Eu sabia que ela tinha dinheiro, mas eu não fazia ideia de que ela era uma empresária astenta. O empréstimo que ela está oferecendo... Miguel balançou a cabeça na maravilha. Isso muda tudo, Clara. Eu posso salvar a fazenda, iniciar a transição orgânica, talvez até contratar alguma ajuda. Estou tão feliz, disse Clara sinceramente. Você merece essa chance, Miguel. Ele deu um passo mais perto dela. Eu tenho que agradecer por isso. Clara balançou a cabeça. Acabei de fazer uma sugestão. Você fez todo o trabalho com seu plano de negócios. É mais do que isso. A voz de Miguel caiu mais baixo. Você acreditava em mim quando ninguém mais o fez. Você não olhou para mim e viu apenas meus erros, meus fracassos. A intensidade em seus olhos escuros fez o coração de Clara correr. Vejo um homem que sobreviveu à perda insuportável, disse ela suavemente. Quem ainda se levanta todas as manhãs e cuida dessa terra, esses animais. Isso não é fracasso, Miguel. Isso é uma força incrível. Algo mudou na expressão de Miguel. Um amolecimento, um derramamento de armadura há muito tempo. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e abriu um fio de cabelo do rosto. Seu toque era gentil, quase reverencial. Eu nunca pensei que me sentiria assim, ele murmurou. Depois de Maria, eu fechei essa parte de mim mesma. Não achei que merecia sentir nada além de culpa e tristeza. Clara se inclinou em seu toque, sua própria mão chegando para cobrir a dele. Nós dois estamos fugindo da dor. Eu da cidade, você em sua solidão. E, no entanto, aqui estamos nós, disse Miguel com uma pitada de admiração, em pé em um celeiro reunido por um bezerro perdido em uma tempestade. Clara sorriu. Lucky cumpre o nome dele, ao que parece. Ele nos trouxe alguma sorte. O olhar de Miguel caiu em seus lábios. Clara, eu... O som de seu telefone tocando quebrou o momento. Miguel suspirou e deu um passo atrás, puxando o dispositivo do bolso. É o fornecedor de ração. Preciso aceitar isso. Quando ele saiu para atender a ligação, Clara ajoelhou-se para acariciar a cabeça de Lucky. Seu coração ainda corre do quase besta. Ela estava pronta para isso? Para os sentimentos que crescem entre eles. Ela veio aqui para curar, escapar. Não para se apaixonar por um homem com seu próprio passado complicado. E ainda, havia algo tão certo em estar aqui com Miguel. Algo que parecia voltar para casa, de uma maneira que ela nunca havia experimentado. Antes, Miguel voltou alguns minutos depois, deslizando o telefone de volta no bolso. Desculpe por isso. Tudo bem? Ele assentiu. Apenas confirmando um pedido. Ele hesitou e perguntou. Você gostaria de ver algo especial antes do jantar? É um pouco de caminhada, mas acho que você vai gostar. Curioso, Clara concordou. Eles deixaram a sorte mastigando o feno em sua barraca e partiu pelos campos. Miguel liderou o pastagem principal, através de uma pequena área arborizada e uma inclinação suave. Enquanto caminhavam, ele apontou várias plantas e árvores, seu conhecimento da terra evidente em todas as observações. Meu pai me ensinou. O nome de todas as plantas que crescem nessa propriedade, explicou.
Disse: um fazendeiro precisa conhecer sua terra como se conhecesse seu próprio rosto. Clara sorriu. Ele soa como um homem sábio. Ele é. Eles estão desfrutando de sua aposentadoria no Arizona. Mas eu sei que meu pai sente falta deste lugar todos os dias. Miguel olhou para ela. Ele gostaria de você. Ele faria? Miguel assentiu. Ele sempre dizia que você pode contar ao personagem de uma pessoa por ela tratar animais e idosos. Você salvou um bezerro em uma tempestade e encantou meu vizinho, que por acaso é uma das mulheres idosas mais exigentes que conheço. Clara riu. A tia Elisa dificilmente é uma senhora idosa típica. Mas uma razão para a aprovação dela significa algo. Eles prejudicaram a colina e Clara ofegou com a vista que se espalhou diante deles. A partir desse ponto de vista, ambas as propriedades eram visíveis, junto com a paisagem circundante. O sol do final da tarde lançou tudo em um brilho dourado, os campos parecendo ondular como um oceano verde e dourado, na brisa suave. É lindo, Clara respirou. Miguel ficou perto dela. Este é o meu lugar favorito em toda a fazenda. Cheguei aqui quando preciso pensar ou lembre-se de por que todo o trabalho duro vale a pena. Clara entendeu completamente. A vista não era apenas bonita, era restaurador. Um lembrete de como pequenos problemas individuais poderiam parecer diante de um esplendor natural. Eu costumava vir aqui com Maria, disse Miguel em silêncio. Falávamos sobre o nosso futuro, a família que planejávamos ter. Depois que ela morreu, eu não suportava visitar por meses, mas eventualmente encontrei meu caminho de volta. Clara virou-se para encará-lo. Obrigado por compartilhar isso comigo. Miguel olhou para ela, seus olhos refletindo a luz dourada. Clara, há algo que eu preciso lhe dizer. O que é? Ela perguntou, seu coração acelerando seu tom sério. Quando você veio aqui, eu estava existindo, não vivendo. Passar pelos movimentos todos os dias, deixando a culpa me consumir. Ele respirou fundo. Mas então você chegou, correndo em uma tempestade para salvar um bezerro, mostrando tanta compaixão sem sequer pensar nisso. E algo dentro de mim acordou. Clara sentiu lágrimas borrando atrás de seus olhos. Miguel. Eu sei que você veio aqui para curar, continuou ele gentilmente, para escapar de sua própria dor. E eu sei que você pode sair assim que sua licença do hospital terminar. Mas eu precisava que você soubesse o que você fez por mim, se você ficar ou ir. A sinceridade em sua voz tocou algo profundamente dentro de Clara. Eu vim aqui pensando que estava fugindo, ela admitiu. Do hospital da traição de Daniel pelo vazio de perder minha mãe. Pensei em me esconder por alguns meses, lamber minhas feridas e depois voltar para minha antiga vida. E agora? Miguel perguntou, uma pitada de vulnerabilidade em sua pergunta. Clara olhou para os campos rolantes e depois voltou para o homem ao lado dela. Agora não tenho tanta certeza de que é o que eu quero. O hospital ligou ontem. Eles querem saber se eu voltará quando minha licença termina no próximo mês. Expressão de Miguel Ren cuidadosamente neutro. O que você disse a eles? Que eu precisava de mais tempo para decidir. Clara deu um passo mais perto dele. A verdade é que, Miguel, encontrei algo aqui que eu nunca esperava. As alegrias do país vivendo. Ele provocou gentilmente, embora seus olhos permanecessem sérios. Clara balançou a cabeça. Algo mais importante do que isso. Encontrei um caminho a seguir. Uma maneira de curar que não se trata apenas de escapar da dor, mas de construir algo novo. A esperança brilhou nos olhos de Miguel. E o que isso incluiria algo novo? Clara reuniu sua coragem. Espero que isso inclua você. As palavras penduradas entre eles por um momento sem fôlego. Então Miguel fechou a distância entre eles, suas mãos chegando para enquadrar seu rosto com ternura infinita. Clara Martinez, disse ele, sua voz difícil de emoção. Nunca pensei em ter uma segunda chance de felicidade. Nunca pensei que eu merecia. Mas se você estiver disposto a arriscar um fazendeiro quebrado com um passado complicado, Clara colocou a mão sobre o coração dele, sentindo sua batida forte e constante sob a palma da mão. Estamos todos quebrados de alguma forma, Miguel. Talvez seja por isso que nos encaixamos tão bem.
Quando seus lábios finalmente se encontraram dela, parecia voltar para casa depois de uma longa jornada. O beijo foi gentil a princípio, tentativo, mas se aprofundou quando os dois soltaram o medo que os impediram. Ao seu redor, a brisa carregava o perfume da terra e as coisas em crescimento, uma promessa de renovação. Quando eles finalmente se separaram, Miguel descansou a testa contra a dela. E quanto ao seu trabalho, sua vida na cidade? Clara sorriu. Existem hospitais no município que podem usar uma enfermeira experiente em ER. E quanto à minha vida, acho que posso estar pronto para construir um novo. Aqui. Comigo? A vulnerabilidade nessa simples pergunta fez com que o coração de Clara dê com você, ela confirmou. Se é isso que você quer. A resposta de Miguel foi outro beijo, este cheio de promessas e possibilidades. Quando eles se separaram, ele pegou a mão dela na dele, os dedos se entrelaçando naturalmente. Devemos voltar, disse ele com relutância. Prometi a você o jantar, e o sol estará se pondo em breve. Eles voltaram para a fazenda de mãos dadas, o confortável silêncio entre eles falando muito. Quando se aproximaram do celeiro, Clara insistiu em verificar a Lucky uma última vez antes do jantar. O bezerro os cumprimentou com seu entusiasmo habitual, batendo a cabeça contra a porta de stall por atenção. Clara riu e arranhou as orelhas. Ele vai sentir sua falta quando se juntar ao rebanho, observou Miguel, chegando ao lado dela. Clara se inclinou contra ele, saboreando o calor sólido de sua presença. Ainda podemos visitá-lo. E talvez... O quê? Miguel provocou quando ela hesitou. Talvez até então pudéssemos pensar em trazer outro animal de resgate para o celeiro. Um que precisa de um pouco de cuidado extra. Compreender ocorreu aos olhos de Miguel. Você quer permanecer envolvido com a fazenda? Clara assentiu. Se tudo bem para você. Descobri que amo aqui. Os animais, a terra. Ela olhou para ele timidamente. O fazendeiro. O sorriso de Miguel era como se o sol quebrasse nuvens, radiante e cheio de calor. Acho que isso poderia ser organizado. De fato, com o empréstimo de Elisa, eu estava pensando em expandir a operação, talvez adicionando um pequeno componente de resgate de animais à fazenda, reabilitando a vida selvagem ferida, levando animais de fazenda abandonados. Essa é uma ideia maravilhosa, disse Clara, edifício de emoção nela. Eu poderia ajudar com os aspectos médicos. Faríamos uma boa equipe, concordou Miguel, seu braço deslizando em volta da cintura dela. Já fazemos, respondeu Clara, inclinando-se em seu abraço. Enquanto eles estavam ali à luz da noite dourada, sortudando-os curiosamente de sua barraca, Clara se maravilhou com as curvas inesperadas que a vida poderia levar. Ela veio a essa paisagem tranquila, quebrada e machucando, buscando apenas solidão e escapar. Em vez disso, ela encontrou propósito, possibilidade e um amor que nunca esperava, tudo porque havia encontrado uma tempestade para salvar um bezerro em dificuldades. O que você está pensando? Miguel perguntou, percebendo sua expressão atenciosa. Clara sorriu para ele. Na noite em que nos conhecemos, quando você disse que nunca tinha visto tanta beleza em um ato tão simples. Os olhos de Miguel suavizaram com a memória. Eu quis dizer isso. Naquele momento, vendo você na chuva, tão determinado a salvar, uma criatura que a maioria das pessoas não teria notado ou se importava, isso acordou algo em mim que eu pensava ter morrido com Maria. Esperança, disse Clara suavemente. Esperança, ele concordou. E a possibilidade de que talvez, talvez meu coração não estivesse tão permanentemente quebrado como eu pensava. Clara ficou na ponta dos pés para beijá-lo gentilmente. Nem era meu. Eles voltaram para a casa juntos enquanto o sol estava pintando o céu em tons brilhantes de rosa e ouro. Amanhã traria novos desafios. A decisão de Clara sobre seu trabalho. O início da transformação agrícola de Miguel. A cicatrização gradual de feridas que ainda precisavam de tempo. Mas por enquanto, neste momento perfeito, foi o suficiente saber que eles enfrentariam o que viera a seguir juntos. Às vezes, Clara refletia como a mão de Miguel
segurava a dela com segurança. O começo mais bonito veio dos lugares mais inesperados. Uma tempestade, uma panturrilha encalhada e dois corações quebrados encontrando um no outro, as peças que precisavam estar inteiras novamente. E quando as primeiras estrelas apareceram no céu de Twilight, acima da fazenda de Miguel, Clara sabia com certeza tranquila que finalmente havia encontrado onde pertencia. Não no ritmo frenético do hospital da cidade, não na falsa segurança de seu relacionamento com Daniel, mas aqui, nessa paisagem pacífica, com esse homem quieto e forte que havia mostrado a ela que até as feridas mais profundas podiam se curar com o tempo, cuidado e amor, assim como um bezerro perdido resgatado de uma tempestade. O fim.